Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Vamos falar sobre a conversão de Saulo, lá em Atos capítulo 9. Vamos ver juntos do versículo 1 ao versículo, deixa eu ver aqui, 19. Atos capítulo 9, do 1 ao 19, que fala sobre a conversão de Saulo. Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Glória a Deus, aleluias. Salvo, né? Que é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Ele perseguia todos que era do caminho. E o caminho é Jesus. Deixa eu ver o tempo. Estava aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Achei. Jesus é o caminho. Então, Saulo, ele perseguia todos os caminhos. Jesus, né, ele disse, lá em João 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, se tornou como de nós, um ser humano. Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, e foi concebido pelo Espírito Santo. Maria depois teve outros filhos e filhas com José. Amém? E aí, Jesus morreu, glória a Deus, ressuscitou ao 3º dia e está à direita do Pai e voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Porque se não fosse Jesus, a gente estaria lascado. Porque os nossos pais desobedeceram o Senhor e o pecado entrou no mundo. E a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Então, os cristãos, né, foram chamados a primeira vez de cristãos em Antioquia,
Cristãos são pequenos cristos que seguem os passos do Mestre, que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único, o caminho que leva o Deus único e verdadeiro, que é o Senhor Deus Criador. E Saulo, na sua religiosidade, ele perseguia os cristãos. Saulo devastava a igreja. Matava alguns, lançava outros nas prisões, tentava fazer os nossos irmãos e irmãs em Cristo blasfemar. Ele odiava. Ele estava ali, cuidando das roupas daqueles que matavam Estevão. Estava consentindo na morte de Estevão. E aí, Saulo sempre respirava ameaças contra o povo de Deus. E uma dessas conspirações do Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele foi até o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que se encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ele pudesse levar para Jerusalém preso. Então, foi até o sumo sacerdote. Então, Saulo, não bastava Saulo, lá em Jerusalém, devastar a igreja, perseguir a igreja de Jesus. Quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus Cristo. Amém? Nós fazemos parte do membro, nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Então não era o suficiente. O Saulo não achou o suficiente em Jerusalém devastar e perseguir a igreja do Senhor. Ele queria mais. Ele foi até o sumo sacerdote para pegar cartas de autorização para ir até Damasco, para que se encontrasse alguém que era do caminho, que pertencesse a Jesus Cristo, ele pudesse trazer preso, levar preso para Jerusalém. Então foi lá, tinha algumas pessoas com ele também, deve ser que eram alguns soldados, ali. Foi lá junto com ele. E aqui fala no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Agora ele fala Senhor. Porque ninguém que se chega perto da glória do Senhor, a gente não consegue permanecer de pé. A glória do Senhor é tremenda. Então, ali no meio do caminho, indo na viagem, vi uma luz forte vindo do céu. Saulo, cai por terra. E ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, quem tem um encontro com Jesus Cristo, quem de fato tem um encontro verdadeiro, genuíno, sincero com Jesus Cristo, não permanece a mesma pessoa. Há uma mudança. Uma mudança de caráter, arrependimento. Porque para ter perdão tem que ter arrependimento. E para o verdadeiro arrependimento é confessar os seus pecados a Deus, é abandonar o pecado e se voltar para o único e verdadeiro Deus mediante o caminho, o único caminho que Ele deixou para nos reconciliarmos com Ele, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, o Senhor deu uma ordem, para Saulo: Eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pareciam emudecidos, ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor Jesus apareceu a Ananias numa visão e disse assim: o Senhor chamou numa visão Ananias. E Ananias respondeu: Eis-me aqui,
Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Então, há pessoas que a gente vê e fala assim: ai, Jesus, é só Jesus. Então, é glória a Deus, aleluias. Há pessoas ali que têm um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e se torna cristão. E muitas vezes, né, nós, por sermos humanos, a gente fica meio assim desconfiado, né, e tudo. Mas são irmãos. E quando, né, Jesus chama Ananias numa visão, Ananias fala: eis-me aqui, Senhor. E é assim que nós fazemos: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor fala assim: ó, vá na casa tal e procure Saulo de Tarso. E Ananias fica com medo. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, né? Então Ananias questionou: Deus, eu vim aqui para prender os que creem em ti, Jesus. Eles fazem mal aos teus servos, aos teus filhos. Né? Falando algo que Jesus já sabia. Porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Sabe quando a gente não quer, assim, quer fugir da missão, não quer obedecer? Igual Jonas fugiu da presença do Senhor. Não é possível, né, gente? Não tem como fugir da presença do Senhor. Mas, quando, né, o Ananias perguntou ao Senhor Jesus, questionou ele, Jesus respondeu para ele. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Tem uma ordem: vá. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, quando chega aquela pessoa, vi que a gente pensava: esse aí é só Jesus e glória a Deus é isso, por isso, e aceita Jesus Cristo, nós temos que receber os novos, né, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Somos irmãos, vá. Porque todos nós nascemos com um propósito para vivermos uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. No seu livre-arbítrio ser humano. Muitos, infelizmente, vão viver para a glória de si mesmos. Mas todos nós nascemos com um propósito. A Bíblia fala que o Senhor nos teceu no ventre de nossas mães de uma forma assombrosamente admirável. Quando o Senhor chama Jeremias como profeta às nações, o Senhor fala: eu te escolhi, eu te conheci, eu te chamei desde o ventre materno. É o Senhor que nos conhece, porque Ele nos formou. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos dons. O Senhor distribuiu dons nas nossas vidas conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. No mínimo um dom. Todos nós temos um dom. Nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Todos nós. Porque nós fomos feitos à semelhança de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos nós nascemos com propósito, com chamado, para sermos instrumento de honra nas mãos do Senhor. Então o Senhor fala: vá, Ananias. Deus, então, o Senhor vá, não, né? Não, ele vai mesmo. Deus sempre faz a vontade dele e vai. Através da minha e da sua vida. O Senhor deu uma ordem a Ananias: vá. E Ananias, né, ele obedeceu ao Senhor e fez aquilo que eu e você temos que fazer. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A graça, que é o favor imerecido de Deus, está disponível a todas as pessoas. Deus quer que todos
Cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus é a única verdade de Deus estabelecida pelo Criador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém se reconcilia com o Criador, com o único e verdadeiro Deus, somente por Jesus, é somente por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Criador, ninguém reconcilia com o Criador se não for por meio de Jesus. É somente por meio de Jesus Cristo é que somos reconciliados com Deus. E quando as pessoas vão chegando, os novos convertidos, o que nós temos que fazer? Que nós já começamos a caminhar ali, nós teremos toda a eternidade para conhecer o nosso Jesus, porque Ele é eterno. Nós temos que abraçar esses irmãos. Nós temos que fazer que nem Ananias, irmão Saulo. Saulo foi o apóstolo dos gentios, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, a qual o Senhor aprove e permitiu que eu e você temos acesso à palavra dele. E é assim que nós temos que fazer, abraçar os irmãos e sermos abraçados também, né, gente? Orar uns pelos outros no nome de Jesus, porque Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós, amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas no precioso nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia.